partir de agora, começa o programa Revista Seridó. É o seu encontro marcado com temas da cultura, do empreendedorismo e da vida seridóense. Todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, na Super Rádio Cabugi do Seridó, AM 1150. Na segunda-feira, ao meio-dia, você acompanha a reprise através da Gargalheiras FM 87.9. Programa Revista Seridó. Cultura, empreendedorismo e as histórias do povo seridóense. 8h21. Bom dia a todos Seridó, todos os amigos que acompanham mais um programa Revista Seridó, nesta manhã de domingo, dia 6 de setembro do ano de 2020. Sertanejo, calos e rugas são marcas da briga, do esforço, do tempo há muito passado. O chapéu de couro, tão velho, rasgado, sobre os raros cabelos, olhar triste abriga. Mirando o céu, por chuva mendiga, aperta os olhos, faz uma oração. No bolso da chita, sobre o coração, entre os nacos de fumo, repousa bendito, um sofrido retrato de Santo Expedito. E por puro descuido, farelos de um pão. Adoro barro seco, infértil, rincão, pesado por alpercatas de couro, pisado por alparcas de couro curtido, sob um andar vacilante, andar dolorido, dos pés tão rachado quanto o seu coração. Levanta um braço, espalma uma mão, faz versos de aboio à mãe natureza. Louva com as lágrimas de sua tristeza, solução de dor e nessa amargura, amassa no bolso, do brim, na cintura, os últimos íntimos de sua riqueza. Essa é a poesia O Sertanejo, de Jesus de Ritinha de Miúdo, que com ela começamos mais um programa de hoje, mais um programa Revista Seridó, né? E nesse momento um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham na zona rural e em todas as cidades do Seridó, né? A Demildo Viana, lá na beira do rio, que não perde o nosso programa. Do Carmo, aqui em Jardim do Seridó, ela que é lá natural de Acari, mas há muito tempo mora aqui em Jardim do Seridó e nos diz que sempre acompanha o nosso programa e que está adorando as manhãs de domingo com o nosso programa Revista Seridó. Assim como Conceição e seu esposo Chico, aqui em Jardim do Seridó. Ana Luísa e familiares lá na Rua da Matriz, sempre com seu radinho ouvindo o nosso programa. Ao amigo Richard Azevedo e seu estúdio Pietros Tatuagem, aqui em Jardim do Seridó, um dos melhores da região. E o programa de hoje ele traz mais uma vez a história da minha cidade, hoje mostrando a cidade de Currais Novos, para que vocês conheçam um pouco da história daquela cidade, né? E já também teremos uma entrevista com Vitória Araújo, aqui com a gente no estúdio já, ela que vai falar um pouco sobre o sabor cultural na mesa sertaneja, né? Tivemos esses dias uma live no grupo de historiadores falando desse tema, mas muitas pessoas que não seguem a página ou não têm Instagram vão ter a oportunidade de hoje ouvir sobre esse tema tão interessante na nossa cultura seridóense, né? Que é o sabor, a comida, né? Tradição dos nossos povos indígenas, afros e brancos. Então, essa semana tivemos algumas datas comemorativas, né? Iniciando o mês de setembro. Dia 1º foi o dia do Corinthians, aí quem é corintiano comemorou o dia 1º, dia do Corinthians. Também dia 1º, dia da bailarina, dia de Santa Beatriz. Dia 2, dia do florista.
dia do repórter fotográfico. Dia 3, dia do biólogo, dia de São Gregório Magno e também do Guarda Civil. Dia 4 se comemorou o dia do Taekwondo e dia 5, dia da Amazônia e dia do irmão, que foi ontem, né? Um abraço para minha irmã Dayana Campelo, lá em Acari. Também dia 5 comemorou-se o dia da farmácia do Brasil. E hoje, dia 6 de setembro, se comemora o dia do alfaiate e o dia do sexo. Amanhã, dia 7, teremos o dia da independência do Brasil. E dia 8, o dia de Santo Adriano. Santo Adriano, que não sou eu. Tivemos alguns papas com o nome Adriano, né? Se eu não me engano, foram 6 papas com o nome Adriano, e alguns foram canonizados pela Igreja Católica, e amanhã se comemora o dia de Santo Adriano. Essa semana tivemos também alguns aniversariantes. Dia 2, Patrícia Araújo, lá da cidade de Acari. Iranete Araújo, lá de Acari também. Isabel, comadre Isabel, e seu esposo Cícero. Tivemos dia 3, Zélia de Naí. Jefferson Noberto, meu amigo lá da cidade de Caicó, ele que é acariense, mora lá em Caicó. Felipe Barbário, Tuane Medeiros, lá da cidade de Currais Novos, fez aniversário dia 3. Francisco Carlos, Leilane Oliveira, minha amiga lá em João Pessoa, ela que é Currais Novense. Dia 4 tivemos alguns amigos do Facebook, José Brooks, Jacimário Medeiros, e dia 5, Tânia Galvão. Então, um abraço para todos os aniversariantes desta semana, desse início de mês de setembro. Então, um abraço a todos os amigos que nos acompanham também no Facebook. Deixa eu me ver aqui quem está nos acompanhando. Irmão Sidney, temos aqui Sebastião Medeiros, já na escuta. Temos vários amigos aqui acompanhando o nosso programa. Aline Santiago, lá da cidade de Parelhas. Um abraço, Aline e Arthur, meu amigo lá em Parelhas. Muita pessoa aqui nos acompanhando. Então, pessoal, mais uma vez vamos aqui falar um pouco da história do Seridó. Toda semana trazemos a história de uma cidade, para que todos fiquem conhecendo como foi a origem de todas esses aglomerados aqui no nosso Seridó, que é tão comum a história, muito parecida, a origem de todas elas, inicialmente com Caicó, Acari, e dessas duas cidades foram se desmembrando todas as outras aqui do nosso Seridó, tanto do Seridó Oriental como do Seridó Ocidental. E já conhecemos aqui a história de Caicó, de Acari, de Jardim do Seridó, que teve sua emancipação política essa semana, e mostramos também domingo passado aqui com Gabriel. E hoje vamos até a cidade de Currais Novos, onde o nosso amigo João Bezerra nos falará um pouco da história dessa cidade, que é conhecida como a Princesa do Seridó. Então, João Bezerra, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Queria que você contasse-nos um pouco da história da sua cidade, como ela se originou e quem foram os responsáveis pela origem da cidade de Currais Novos. Bom dia a todos os ouvintes da revista Seridó. Sou João Bezerra, como você já falou, sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sou Currais Novense, um grande apaixonado pela história da minha cidade, que esse ano celebra 100 anos como cidade, Em 1890, em 15 de outubro de 1890, fomos desmembrados da cidade do Acari, tendo a nossa emancipação política, mas apenas no dia 29 de novembro de 1920 nos tornamos cidade.
E para falar um pouco de Currais Novos, a gente temos que voltar um pouco no tempo, né? A região do Totoró, que fica a pouco mais de 10 quilômetros aqui do centro da cidade, que é a região mãe da cidade de Currais Novos. Tudo começou lá em 1755, Adriano, quando o coronel Cipriano Lopes Galvão e a sua esposa, Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, eles receberam a concessão de uma data de terra, né? De Sesmaria, e vieram de Igaraçu. Casaram-se em Igaraçu, Pernambuco, e vieram fixar moradia aqui no Totoró, que Totoró, na linguagem indígena, significa lugar onde se encontra água. Então, lá eles começaram a desenvolver a pecuária, né, com a criação de gado e a fabricação de farinha na Serra de Santana. E na companhia de Cipriano Lopes Galvão e de sua esposa, veio o pequeno Capitão Mor Galvão, né, que é o grande povoador mesmo da cidade de Currais Novos, que deu sentido a isso, né? É tanto que em 1808 ele constrói a Capela de Santana, atualmente a Matriz de Santana. Então, o Capitão Mor, em 1806, ele faz uma promessa, né, foi um ano de muita seca, então ele faz uma promessa que se chovesse e os barreiros, né, os rios tomassem água para salvar a criação de gado, ele construiria uma capela em honra a Santana. Então ele vai a Recife, compra essa imagem de Santana, que está até hoje no altar-mor da Matriz. E quando ele chega aqui, mais ou menos, quem conhece Currais Novos, eu acho que sabe esse local, quando chega mais ou menos aqui em frente ao posto Laís, nessa confluência aqui próximo ao Espetão, né? Nesse cruzamento, ele alforria os negros que trouxeram a imagem de Santana, de Recife. E daqui, desse local, ele vai deixar a imagem guardada na casa de sua filha, lá no Totoró. E em 1808, quando a capela tem a sua finalização, né, é concluída, então traz-se a imagem, grande procissão do Totoró até aqui os Currais Novos, que os Currais Novos têm essa origem porque quando o coronel Cipriano Lopes Galvão ele faz os currais lá na região do Totoró, tem um certo tempo que o gado ele começa a chegar de uma região distante que até então não se conhecia com as patas, né, com sinais de lama. Então o vaqueiro acompanha esse gado e acham um novo poço, que é o Poço de Santana, que fica aqui nas imediações do Rio São Bento, próximo à ponte do bairro Paizinho Maria. Então, o Capitão Mor, né, ele constrói esses novos currais próximo a esse poço e constrói ali uma fazenda chamada Fazenda Bela Vista. Então, essa fazenda se torna um ponto de encontro de fazendeiros, de pecuaristas, de pessoas que vêm de outras regiões para vender e comprar gado. Então é uma grande feira de gado. E ali onde também tem as apartações de gado, né, que dá origem às vaquejadas. Isso, esses Currais Novos, em meados dos anos 1800, mais ou menos. Então, ali nas imediações dos Currais Novos, do Capitão Mor, ele constrói a Capela de Santana, né? Uma curiosidade, o coronel Cipriano Lopes Galvão, o pai de Capitão Mor Galvão, ele é natural da cidade de Goianinha, né? Então eles são potiguares, né? Nossos colonizadores são potiguares. Apenas Dona Adriana, sua esposa, que é de uma importante família pernambucana, né? De origem portuguesa. E assim surgiu a nossa cidade de Currais Novos. É isso aí, João. E tem muitas histórias curiosas em torno de Dona Adriana, principalmente quando eles vão vir, quando ele traz ela para morar aqui no Totoró, né? Falam que ela não gostava de tomar água na borracha, né? Que ela tinha nojo. E aí ele teve que trazer um escravo com um pote na cabeça para dar água a ela, porque ela não bebia, né? E aí... segundo dizem, o capitão mandou que o escravo quebrasse o pote de propósito para que ela
não tivesse saída e tomasse água da borracha. É muito interessante essa história. Quem chegou agora, estamos fazendo entrevista com João Bezerra, ele que é jornalista lá da cidade de Currais Novos e está no quadro hoje História da Minha Cidade. João, toda semana nós perguntamos aos nossos entrevistados se existe alguma lenda em torno da cidade, né? E em Currais Novos, quais as lendas que você poderia nos contar para que os nossos ouvintes conheçam um pouco dessa história? Bom, Adriano, é bem interessante falar sobre as lendas, né? As lendas que existem em Currais Novos, elas são, assim, a maioria são da região do Totoró mesmo, né? O nosso imaginário coletivo está recheado de lendas, e principalmente do Totoró. Contam os antigos, Adriano, que quando construíram o açude do Totoró, que é lindo, eu até faço um convite aos ouvintes para, quando virem visitar Currais Novos, chamem visitar a região do Totoró. Bom, quando terminaram de construir o açude, em 1933, uma moça engravidou. E, assim, por temer críticas já da população na época, né, que poderia ser até um escândalo, ela escondeu essa gravidez até os 9 meses. E, ao sentir as dores do parto, ela foi até as margens do açude e deu à luz a uma menina, sendo que ela jogou essa menina no reservatório para que ninguém descobrisse, né, essa gravidez. Dias depois, alguns pescadores avistaram um enorme rolo preto nas águas, né? Fazendo um grande buraco, fazendo aquela grande movimentação nas águas. E quando chegaram perto, viram que esse rolo preto, né, era metade cobra, metade humano, que seria a criança, transfigurada no animal como forma de punição, até por ela ser pagã, né? E os antigos também dizem que naquelas noites, né, naqueles primeiros dias, essa grande cobra saía do local, do reservatório, e ia até para sua mãe se amamentar. E dizem até hoje que quando o açude está cheio, ela se esconde nas águas, e quando o açude está vazio, ela se esconde no alto do pico. Também tem outra lenda, né, que é sobre a botija de Félix Gomes. Eu já falei aqui com vocês, né, sobre Dona Adriana, a esposa do coronel Cipriano Lopes Galvão. Ela enviuvou. Quando ela enviuvou, ela casou pela segunda vez com esse Félix. Ela casou com Félix Gomes, né? O segundo casamento. E ele, muito rico, ambicioso, Félix Gomes não quis deixar riqueza para ninguém. E decidiu pegar toda a sua riqueza, colocar num caixote e esconder no alto do pico do Totoró. Ele levou 2 escravos com ele. Quando chegaram no alto do pico, matou os 2, para que eles não descobrissem nada, não deixassem nenhum rastro, né, dessa riqueza. Contam-se os antigos que quem for corajoso peça para sonhar com Félix Gomes e desvendar o mistério da botija. E por isso que muitos e muito tempo as pessoas evitaram subir o pico devido a essa lenda. E também tem outra lenda no pico, que é sobre a Pedra do Sino. Acredito que muitas pessoas também já tenham ouvido falar sobre a Pedra do Sino aqui na região da Lagoa do Santo. Sendo que a Lagoa do Santo anteriormente era chamada como Areia, porque o proprietário da região chamava-se Lulu da Areia. Quando Lulu morreu, um amigo dele chamado João Lobo tomou conta dos negócios dele, né? E um dia, João sonhou com um amigo, com Lulu, que lhe indicou uma botija dentro da pedra. E que essa pedra deveria ser quebrada e assim retirar a botija, né? Sendo que ele quebrou a pedra e não encontrou nada. E até hoje apenas uma parte da pedra emite o som do sino e a outra parte da pedra também não emite sino. Então são essas 3 lendas que eu destaco aqui para vocês. Muito interessante esse momento, a gente conhecer essas lendas que existem. Que no fundo muitas têm um dedo de verdade, né? E muitas são realmente verdade. Então, João, a cidade de Currais Novos, ela viveu muitos momentos brilhantes e vive. Mas assim, qual o momento mais importante para a história dessa cidade e que o povo lembra e logo disse que foi o momento mais importante? Bom, com certeza o momento mais importante para o povo currais-novense é a festa de Santana, né?
É o momento que os currajnovenses ausentes, eles retornam à cidade. É como se fosse o nosso primeiro Natal, né? E a festa de Santana, como eu já falei anteriormente, ela tem origem dessa promessa do capitão Morgalvão, né, que assumiu a administração da fazenda do Totoró e da fazenda Bela Vista, né, que era de seu pai, o Coronel Cipriano Lopes Galvão, o primeiro colonizador, vamos dizer assim, que deu sentido ao povoamento da cidade, né? E como eu já falei, foi comprar a imagem de Santana em 1806, né, em Recife. E a promessa é um pouquinho anterior a isso, né, que ele fez a promessa que se Deus mandasse chuva em abundância para salvar o gado dele, construiria a capela em homenagem a Santana. E o interessante é que naquela noite que ele fez a promessa, conta-se até hoje que foi uma grande chuva que provocou a cheia do Rio São Bento em um poço muito grande, né, encheu d'água, que é esse Poço de Santana. E quando Santana ela vem do Totoró, né, quando ela fica guardada lá, depois que o capitão comprou, quando ela vem no dia 26 de julho de 1808, do Totoró, eles saíram em grande procissão, né? O vigário do Seridó na época, o padre Francisco de Brito Guerra, ele celebrou a primeira missa e benzeu a imagem de Santana. E nesse local, Adriano, lá no Totoró, até hoje tem uma cruz que marca o Marco Zero, né? É o local da entronização da cruz que marca a primeira missa, né? O primeiro grande ato da história de Currais Novos. E a carta de autorização para a construção da capela na fazenda dos Currais Novos, ela foi despachada por Dom Frei José Maria de Araújo, bispo de Olinda, em 24 de fevereiro de 1808. Então, a gente, tanto que Currais Novos é que a gente, além desse Marco Zero, né, dessa cruz, lá no Marco Zero, no Totoró, nós temos um grande obelisco no cruzamento das avenidas, da Avenida Coronel José Bezerra com a Rua Lula Gomes, próximo ali à farmácia Pague Menos, ao Banco do Brasil, tem um grande obelisco que marca o centenário da cidade de Currais Novos, dessa data, da data da festa de Santana, né? Da inauguração da Capela de Santana. Então, em 1908, um jornal que tinha aqui na cidade, chamada Voz Potiguar, realizou uma campanha, né? Os jornalistas da época, e eles construíram, edificaram esse grande obelisco em homenagem ao centenário de fundação da cidade, né? 1808, a primeira missa, 1908, esse centenário. Então, a gente tem 3 datas que eu considero, né? 1808, que é quando a Capela de Santana ela é fundada, 1890, o desmembramento de Acari, e 1920, quando a cidade recebe esse título de cidade. E o momento, então, Adriano, o momento mais importante que eu julgo para a história de Currais Novos, para a nossa sociedade, é a festa de Santana, né, que tradicionalmente acontece de 16 a 26 de julho. Né, uma história riquíssima, belíssima, assim como as outras grandes festas de padroeira aqui da região do Seridó, como Nossa Senhora da Guinha Cari, Nossa Senhora da Conceição, também em Jardim do Seridó, né? Tem outras festas também em Jardim, que são belíssimas, são histórias da nossa cultura, da nossa cidade, da nossa gente, da nossa identidade. Muito bem, é muito importante lembrarmos também que a história desse povo foi iniciada com os grupos indígenas, que aí pelo Totoró, na Serra de Santana, povoaram e deixaram vestígios de sua presença e de sua cultura, ainda hoje vivida aqui no Seridó. Então, brevemente estaremos com momentos aqui no programa, falando um pouco da história indígena e pré-histórica aqui do nosso Seridó. E aí eu mando um abraço para Joadson, arqueólogo e historiador lá em São Vicente, que estará conosco aqui, levando um pouco da história dos povos indígenas aqui na região do Seridó. Então, João, Currais Novos hoje tem uma das 7 maravilhas do estado do Rio Grande do Norte, eleita a voto popular pela internet. Eu queria que você falasse um pouco da história desse lugar, né? A atração que é os apertados hoje,
digamos que mundialmente, né? Já que está inserido no Geoparque Seridó. Bom, é isso mesmo. O Cânion dos Apertados é uma região belíssima, incrível, assim, uma região de uma mística bem interessante, né? Ele é um cânion de formação de rochas quartzíticas, né? Está localizado na fazenda Aba da Serra, em Currais Novos, aqui no caminho entre Currais Novos e Acari, um pouquinho depois de Currais Novos. E atualmente, os Apertados, ele é um dos geossítios do projeto Aspirante Geoparque Seridó, né? Que esse ano, em 2020, foi um dos 20 geoparques mundiais escolhidos pela Unesco como aspirante a receber essa certificação internacional. E por que esse nome Apertados, né? Ao longo de milhares de anos, as águas do rio Picuí, né, que desaguam por aqui nessa região, foram esculpindo as pedras, formando imensos paredões de quartzitos, que são belíssimos, assim. Acredito que você, Adriano, com certeza conhece, né? Pela sua história também, dentro do projeto Aspirante Geoparque Seridó. Bom, e as águas foram esculpindo as pedras, né? Dando a impressão de que o rio estava ficando apertado no meio desses paredões, né? A água foi ficando apertada. Daí essa nomenclatura, Cânion dos Apertados. E o Cânion também dos Apertados foi um local de moradia dos índios que habitaram a ribeira do Acauã, né? Que guarda tantos mistérios também. É interessante também que lá nos Apertados tem uma geoforma do índio Tapuia. E o índio Tapuia é o povo, né? Os índios tapuias eram os povos que habitavam aquela região. É tanto que tem um diário antiguíssimo de Rodolfo Bar, um holandês que conviveu com esses índios aqui na região entre 1645 e 1646. Ele relata a experiência dessa tribo que vivia aqui na desembocadura do rio Picuí, né? Então, assim, quem não conhece, quem deseja conhecer um pouco aqui as belezas de Currais Novos, eu recomendo que comece pelo Cânion dos Apertados. É um local belíssimo. Já foi cenário de inúmeras reportagens nacionais e internacionais, né? É um local, assim, fantástico, assim. Então, quem vier a Currais Novos, venha visitar o Cânion dos Apertados. Isso aí, um lugar fantástico que todos devem conhecer, claro, tendo total consciência ambiental, da limpeza do lugar, né? Da preservação daquele lugar. Então é muito importante visitarmos esses lugares com essa visão, né? De conscientização, de preservação dos nossos atrativos e potenciais. João, eu gostaria de agradecer a sua participação, sua contribuição aqui com o nosso programa, com a história de Currais Novos, né? Muito obrigado. E para encerrar a sua participação nesse quadro História da Minha Cidade, eu gostaria que você falasse quais as pessoas você destacaria como as mais importantes para a história de Currais Novos. Bom, Adriano, eu agradeço, né, o convite. Muito feliz em fazer parte aqui contar um pouquinho da história de Currais Novos, aqui no seu programa Revista Seridó. E estarei sempre à disposição quando precisar falar um pouquinho aqui da nossa cidade, que esse ano está celebrando seus 100 anos como cidade. E sobre esses personagens importantes para a história de Currais Novos, eu vou citar 3. Primeiro, o Capitão Morgalvão, né, que dá sentido ao povoamento da cidade aqui dos Currais Novos, né, que constrói a Capela de Santana, lá em 1808. A segunda pessoa que eu cito é o Monsenhor Paulo Herôncio, que chegou aqui em Currais Novos em 1937 para realizar o segundo Congresso Eucarístico, né, e naquela ocasião ele fixa como marco desse grande evento eucarístico na história da igreja aqui do Seridó, da igreja Potiguar, o Cristo Rei, né? Foi a doação de Manuel Salustino e Ana Nília Regina, os pais de Tomás Salustino, né? Então, esse marco, o Cristo Rei, ele é entronizado na praça, que leva seu nome atualmente, Praça Cristo Rei, como grande símbolo
de uma cidade eucarística, né, uma cidade que celebra a Eucaristia. E Monsenhor Paulo deixou um legado imenso, né? Na educação, na ação social. Ele construiu escolas, como a Escola de Nossa Senhora, o Educandário Jesus Menino, realizou diversas ações sociais, né, como o Clube de Mães na Escola de Nossa Senhora, que era para essas mães dessas crianças pobres, elas terem acesso a cursos de qualificação, né, de confecção de roupas. Os meninos também aprendiam a confeccionar sapatos. Ele fundou também o nosso primeiro hospital, o Padre João Maria, né, que atualmente hoje é o SIAC. Também deixou um grande legado, né, na parte cívica da cidade, né, fundando grupos de escoteiros, de bandeirantes. Então, até hoje, as obras de Monsenhor Paulo estão de pé, né, além das suas capelas também, que ele construiu, como o Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Paz e Maria, e a Capela de Santa Maria Gorete, que é a primeira capela em honra a Mártir da Pureza, né, na América Latina. Então, Monsenhor Paulo, em 1950, ele foi para a canonização de Santa Maria Gorete e ele traz esse culto à jovem Mártir. E aqui em Currais Novos nós temos essa capela, que é a primeira capela em honra a Santa Maria Gorete. E até hoje, Monsenhor Paulo, assim, suas ações sociais, né, que ele não desamparou ninguém, ajudou muito os pobres dessa cidade. Até hoje ele é reconhecido por isso, é tanto que ele, na oralidade aqui local, ele é considerado como um santo. E eu acredito nisso, claro. E a terceira pessoa que eu cito é o Tomás Faustino, né, que foi juiz, desembargador, e levou o nome de Currais Novos para o mundo através da mina, né, das minas de xalita de tungstênio, a mineração Brejuí, né, que tanto contribui com a economia local, com o desenvolvimento, com a prosperidade de Currais Novos, né, a partir da década de 40. Então, 1940, 50, 60, 70 e 80, finalzinho de 80, dá-se o processo de crise, né, na mineração, assim como no mundo todo. Mas eu acredito que são essas três pessoas que eu falei que são importantes para a nossa história. Então é isso, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, Adriano, pelo convite e muito sucesso aí. Um abraço a todos os ouvintes da revista Seridó. Nós que agradecemos sua participação, né? E parabéns à cidade de Currais Novos pelos anos brilhantes que vem vivendo, né? Então, para encerrar, já você não pode perder a entrevista com Vitória Araújo, ela que vai falar sobre o sabor cultural da mesa sertaneja. Mas antes, para encerrar esse quadro História da Minha Cidade, hoje com a cidade de Currais Novos, gostaria de passar aqui uma música que se chama Currais Novos Bonita, essa música que é o hino da cidade e que o casarão de poesia lá da cidade de Currais Novos deu essa cara nova ao hino, né? Então, gostaria que vocês ouvissem essa música da cidade de Currais Novos. Oh, Currais Novos bonita, princesa do Seridó, ante a Serra de Santana e o pico do Tataró. Oh, cidade sedução, por tanta gente querida, eu sinto com a tua vida, orgulho do meu sertão.
as flores do coração, as flores da nossa vida. Currais Novos, Sedução, minha cidade querida. As flores do coração, as flores da nossa vida. Meus hospitais, institutos, a estudantada vibrante, minerações, novas ruas parecem gritar avante. E com progresso se sente na integração redentora a frase confortadora: o meu Brasil vai pra frente. Currais Novos, Sedução, minha cidade querida. As flores do coração, as flores da nossa vida. Currais Novos, Sedução, minha cidade querida. As flores do coração, as flores da nossa vida. Nunca percorri as 5 partes do mundo. Europa, Todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, na Super Rádio Cabugi do Seridó, AM 1150, você tem um encontro marcado com o programa Revista Seridó. Na segunda-feira, ao meio-dia, você acompanha a reprise através da Gargalheiras FM 87.9. Programa Revista Seridó, cultura, empreendedorismo e as histórias do povo seridoense. Bom dia, vocês que estão chegando agora. Um abraço a todos que nos acompanham pela Super Rádio Cabugi do Seridó e também pelo Facebook, né? Um abraço a Dorinha Rocha, lá em São João do Sabugi. Temos também a Aninha, que está mandando um abraço, Vitorinha, para você. Antônio Manuel, lá em Natal, que sempre nos acompanha. Sabrina e sua mãe Edileuza, lá em São José do Seridó. Elizabeth Gomes, Lisete Brandão de Pinho, que nos acompanha pelo Facebook. Petronilo Silva, lá em Caicó. Hortência Guedes, Ivonete Maria, Pedro Ferreira, Patrícia Dantas, Rosane Dantas, a turma de Acari. Kelva Costa, lá em Mossoró, nos acompanhando. Caio Feitosa, lá em Natal. E Damião Medeiros, toda essa turma acompanhando aqui pelo nosso Facebook. Pessoal, essa semana tivemos um bate-papo lá no grupo de historiadores da cidade de Acari, no Instagram. Vocês que não conhecem, podem entrar na nossa página lá no Instagram, historiadores.acari, e nos seguir e conhecer um pouco da nossa história e das ações feitas na nossa cidade. E essa semana tivemos esse bate-papo, digamos que inaugural da nossa página, que foi com Vitória Araújo, que é historiadora, né, e ela é também especialista, né, patrimônio histórico e cultural e turismo. Né? Vitória, ela também é pedagoga. E nós tivemos esse bate-papo muito interessante, que foi falando da nossa comida, né? Da mesa sertaneja, como é sempre farta, e a história dessa comida, como se originou essa miscigenação da nossa cozinha sertaneja. Né? Então, Vitória, gostaria de agradecer a sua vinda ao nosso programa para continuar esse bate-papo, já que muitos não acompanharam, né, não tem Instagram, mas que vão poder ter a oportunidade de acompanhar aqui pelo rádio e também pelo Facebook. Esse nosso bate-papo é o sabor cultural da mesa sertaneja. Então, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje e narrarmos um pouco desta gastronomia, desta culinária sertaneja. Isso aí, Vitória. E vamos começar, porque o nosso tempo é curto. Deixa eu mandar também um abraço aqui para agradecer ao nosso amigo Felipe, aqui nos estúdios, nos dando suporte aqui no nosso programa.
Vitória, e para começar, eu gostaria que você dissesse e falasse o que caracteriza a gastronomia sertaneja. Então, a gastronomia sertaneja, ela é caracterizada pela miscigenação dos povos indígenas, portugueses e negros em terras brasileiras. Dessa história aí é que nasceu as raízes culturais da nossa gastronomia. Tão rica, né, e tão valorizada nos dias de hoje, e tão aperfeiçoada, né, uma mistura de cultura, de tradições, dá nisso aí, nessa mesa farta e rica e saborosa que é a mesa gastronômica do sertão, aqui, Pois é. especialmente do Seridó. E né? hoje ainda temos nesta mesa ainda essa culinária servida nos hotéis, nos restaurantes, que caracteriza bastante a nossa região, o turismo local, e isso faz com que o visitante ele venha conhecer as nossas belezas, como foi falado, as belezas hoje de Currais Novos, as belezas da região. E essa gastronomia, ela se incorpora à história do local e também à história da beleza, porque quando você está em um ambiente onde tem uma boa gastronomia, onde tem belezas, onde tem um turismo, ali você está convicto a voltar novamente àquele lugar. Exatamente. E já já a gente vai falar um pouco dessa relação com o turismo, mas desde já é muito bom a gente ver nos nossos restaurantes, principalmente aqueles que têm um fluxo turístico muito bom, essa valorização dessa comida sertaneja, porque quem vem de São Paulo, quem vem da Europa, eles não querem encontrar, comer o que tem lá, eles querem comer o que é nosso. Então é muito importante isso e já já a gente vai falar disso aí, né, Vitória? Vitória, quais os principais produtos gastronômicos do sertanejo do Seridó? Então, os principais produtos sertanejos, a gente tem os produtos oriundos da pecuária, o queijo e a carne, e temos os produtos da agricultura, que é o milho, o feijão, a mandioca, da qual faz a farinha, e temos também a questão referente aos engenhos, a rapadura. É isso aí. Vitória, como era servido as refeições, né? Você pode falar um pouco como era servida no início da colonização, né? E hoje, muitas coisas do que se fazia naquele tempo ainda persiste, né, na nossa cultura. Então, a nossa gastronomia, ao viajarmos ao tempo, a gente vai nos depararmos a história dos indígenas, os habitantes da região, que aqui eles se alimentavam da coleta de frutas, se alimentavam da caça e se alimentavam da pesca. E depois que foi feito a domesticação de plantas. Depois dessa domesticação de plantas, eles foram se adaptando a novas receitas, como a criação de beijus, como a questão de sucos fermentados, de pirãos, e com isso foi se tendo uma alimentação mais rica, uma alimentação propícia para os guerreiros se alimentarem durante a temporada de caça e também a temporada em que saíam para as lutas, como no caso, eles faziam a paçoca pilada no pilão do peixe, da carne da caça, para ser esse alimento de guerra. E com a vinda dos portugueses, que em suas caravelas traziam animais vivos, principalmente para ser servido em refeições pelos capitães e pelos oficiais, visto que a alimentação dos marinheiros era uma alimentação mais pobre e que muitas vezes elas faltava
o próprio suprimento em meio à viagem, e eles se alimentavam de um biscoito mareá, que era um biscoito já emboloado, que ficava muitas vezes só com a água e esse biscoito, que causava muitas doenças e também muitas mortes. E quando chegaram aqui, encontraram essas frutas tropicais, encontraram as frutas da região, e isso foi se misturando à sua culinária, dando um novo sabor. Também tem a coleta do mel, né, era usada pelos indígenas. Você falou aí de alguns que eram coletados. Temos essa coleta do mel que tanto enriqueceu, né? Hoje o mel, por exemplo, vai até num vinagrete, um toque de mágica de quem mexe com a gastronomia. Eu experimentei um vinagrete lá em Mossoró, feita pela minha amiga Lúcia, mãe de Kel, e ele dá um gosto do vinagrete, e além do mais tem outros ingredientes que ela usa, que é técnica dela, que fica divino, né? Então tem também isso aí. E com esse misto de indígenas e portugueses, houve a questão. Os portugueses vieram colonizar as terras, vieram fixar-se em casas onde construíam as suas fazendas. E os índios lutavam pelos seus territórios, territórios de caça, território de pesca, onde se localizavam, dependendo da estação do ano, eram tribos nômades e se direcionavam em diversas partes do território. E com isso houve um estreitamento de lugar. E eles ficavam delimitados às terras, e por isso eles enfrentavam os portugueses, guerreavam, assaltavam as fazendas para que tivessem o domínio dos territórios que já eram dados aos portugueses através das Sete Marias. E com isso houve a grande batalha, a Guerra dos Bárbaros, onde os índios foram, grande parte, exterminados ou foram levados a se refugiarem em grotas de serra para poderem se protegerem desses ataques, ficando muitas vezes à mercê dos portugueses, mulheres que eram caboclas brabas, que eram pegadas a casco de cavalo e a cachorro, que eram levadas por esses senhores de fazenda ou mesmo aventureiros que passavam pela região para suas casas e lá as tomavam por esposa. E com isso ia havendo um mixo de miscigenação. Os ingredientes indígenas e os ingredientes portugueses iam se adaptando a esta cozinha, onde os índios não se sujeitavam ao trabalho escravo. E daí veio a questão da importação de escravos. O escravo chegando aqui, já trouxeram também os ingredientes da África, o azeite, trouxeram a pimenta, e já com isso a inserção da negra na cozinha já trouxe novos ingredientes a esta cozinha, que foram tomando um sabor regional, que foi caracterizando a cada região pela substituição de ingredientes, dependendo da região brasileira, pratos tradicionais de sua cozinha ali eram preparados. Muito bem. Todo esse relato de Vitória nos mostra essa miscigenação, que vamos falar já um pouquinho, né? Vitória, deixe-me falar aqui, Dorinha Rocha está dizendo que você foi colega dela no curso de Patrimônio Histórico e Cultural, Dorinha lá de São João do Sabugi.
Yara Cabral também nos acompanhando, Rodrigues Dinaldo lá no seu sítio, trabalhando e ouvindo o nosso programa, Felipe Balá, Maria Fátima, Dorinha falando quanta riqueza de informações. Então, Vitória, como era preparado esses pratos, né? Você pode falar aí um pouco dessa preparação desses alimentos na nossa culinária? Bem, os pratos indígenas, eles eram preparados em fogueiras ou em trempas de forquilhas cavadas em terra e colocada em grelhas. Ali eles faziam o moquem, moqueavam os alimentos para, no caso, a conservação, quando havia uma grande quantidade de alimentos. Esses alimentos, eles eram coletados, feitos a partir de rituais, como os rituais feitos para a pesca, para a grande quantidade de alimento. Os indígenas, eles se organizavam para fazer danças, cânticos, e a partir daí sabiam que através desses rituais os deuses ajudariam na coleta e na pescaria dos peixes, tendo que eles se serviam de próprios objetos, artefatos propícios para a pesca. E a pesca também era feita em pequena quantidade, por grupos familiares. Desse jeito, quando chegavam os tempos festivos dos índios, eles tinham a sua própria forma de agradecimento e de manifestações para agradecer as farturas que eram lhe dadas em alimentos. Tinha a questão do preparo dos beijus na coleta, onde os trabalhos eram divididos entre as mulheres da aldeia para coletar a mandioca e fazer o preparo dos beijus e das farinhas para os miaus e pirãos. E havia a questão também dos pajés, que Adriano falou muito bem na live, quando detinha o conhecimento da flora do lugar para o preparo de medicamentos para o combate das doenças por eles conhecidas, que entravam em contato espiritual com o humano e com o divino para o tratamento das doenças indígenas. Já os portugueses, ao chegarem aqui, nas suas casas de fazenda, eles já construíam o fogão a lenha, onde era feito o preparo dos alimentos, como o utensílio de panelas de barro, para dar um maior sabor. E aos escravos era servido mesmo das cozinhas portuguesas para as senzalas. Muito bem, Vitória, é isso mesmo. Nesse preparo, você falou bem aí, as bebidas fermentadas, né, que eles usavam nos rituais. Era todo um processo de ingestão de fumaça e da bebida, né, para passar por esse ritual. Temos também o cabelo, que era misturado à goma e feito, por exemplo, eles eram endocanibalistas. O que seria isso? Eles se alimentavam do próprio integrante da tribo, ou seja, isso eles comiam
aliado como forma de respeito. Eles acreditavam que ao ingerir o guerreiro, eles estariam tomando aquela força para eles. E aquelas forças daquele guerreiro, aquela valentia, iria permanecer entre eles. Enquanto que ao ingerirem os inimigos, era considerado um sinal de vitória, de sobreposição de força entre uma tribo e outra. Muito bem. E aí eles não desperdiçavam nem o cabelo era pilado e misturado a essa goma, né? Temos também a batata, o milho e a carne, que eram feitos envoltos em folhas e preparados na fogueira, né? Eles eram colocados entre as brasas, e isso é uma coisa que ainda está presente no São João, quando você coloca o milho na fogueira para assar, a batata no próprio fogão a lenha. Eu lembro muito bem quando meu avô fazia lá no fogão, de 9 horas, era o lanche com café das 9 horas, onde ele envolvia a batata em folhas de bananeira, ou muitas vezes a batata só, nas cinzas do fogão, e aí quando aquela batata saía toda assada, que você retirava aquela casca, é um sabor que não se compara a uma batata cozinhada na água, né? Então são coisas ainda que persistem na nossa cultura, vem desde o indígena até o negro e o homem branco, e ainda presente na nossa cultura. E temos também o uso da papaconha com o mel, que era medicinal, né? Eles faziam todo esse processo. Vitória, ainda passeando um pouco nessa pergunta, né? Qual a relação da miscigenação na cozinha sertaneja, né? Esses costumes indígenas, negros e brancos unidos, e traz toda essa riqueza da nossa culinária, da nossa mesa sertaneja. Adriano, com essa miscigenação, a gente chega até a questão da casa grande, a casa de fazenda, onde havia os escravos, que aqui já no Seridó nós temos uma pouca relação com os escravos, visto que a maior quantidade deles foi utilizadas em engenhos. No Seridó, geralmente, os relatos que temos são de alguns inventários. E os escravos libertos por aqui foram também se fixando, foram adquirindo terras e foram firmando as suas próprias fazendas e foram trabalhando para si como vaqueiros. Então, nestas casas havia a distinção de trabalho, havia a distinção. Então, os homens dominavam a sala e o alpendre, ou copiar, onde recepcionavam os visitantes, os tropeiros, que trafegavam com mercadorias. E ali havia a troca do que se necessitava e do que se sobrava na produção da casa de fazenda, como a questão da venda do milho e do feijão e a aquisição de produtos como a farinha, a rapadura, o arroz e objetos manufaturados das capitais. E as mulheres ficavam com a produção doméstica e o ambiente da cozinha, onde era dentro da cozinha onde se tinha uma relação de cordialidade, uma relação de conversas, ao mesmo tempo em que se preparavam as refeições. É isso aí. No livro de Julie Cavinhar, que ela vai, Troncos, Ramos e Raízes, ela vai falar um pouco dos negros da Boa Vista, né, ali de Parelhas. Ela vai falar um pouco dos derivados da carne e os doces nessa culinária. E aí ela vai falar um pouco dos doces de goiaba, do doce de leite, o doce de coco, e
principalmente, ela vai falar nesse livro, do porco, da matança do porco e o chouriço, né, onde ela vai falar que era um evento coletivo familiar, onde se celebrava, era uma verdadeira festança, né, uma grande festa em família. Eu tive de participar na minha família de umas duas matanças de porco, onde se tinha todo o preparo do chouriço, e aí eram festas que duravam 2 dias, desde do início da noite, onde se tinha todo o preparo do fogo, de tudo que ia usar, né? A dormida que tinha antes da matança do porco, aqueles que acordavam de madrugada para fazer o café prévio, o aquecimento da água, e aí no dia seguinte a feitura do chouriço e em seguida a festa, que era muitas vezes celebradas em casamento, batizado, festa de padroeiro. Então, essa matança de porco geralmente envolvia o dia e a noite e a festividade toda após esse ritual, né? E era um evento coletivo familiar que reunia toda a família, reunia vizinhos, né, e até amigos próximos, né? Era verdadeira festa, não era, Vitória? É. E era justamente nessas datas especiais, Adriano, de eventos religiosos, onde a família se reunia para o preparo de outros pratos principais para serem servidos à família, como no caso biscoitos e bolos caseiros, o pão de ló para o café, no almoço o arroz de leite, o feijão verde ou feijão macaça, a galinha caipira, o porco, o carneiro e a própria paçoca. Eram pratos principais para estas refeições. E sem falar também nos licores, que eram servidos como mijos de menino ao visitar uma parturiente. Gorete Apris, lá no nosso bate-papo, ela falou que até hoje não comia carne de porco, porque os pais dela diziam que era carregado, né? Então tem toda ainda essa coisa Esse tabu, né? Esse tabu a ser quebrado. Então, muitos destes tabus vêm de origem em que certos alimentos eles não eram compartilhados entre senhores e escravos. E tem também relações entre histórias dos cristãos novos que vieram habitar as terras do Seridó, fixar suas casas de fazenda. E tinha a questão em que o chouriço era substituído pela espécie, também um doce muito característico aqui da região. Entre essa espécie também se confeccionava, através dos modos de fazeres, os doces de frutas das estações, o doce de goiaba, o doce de caju, o doce de manga. Então, com as características da estação, se fabricava-se os doces para ser servidos às visitas ilustres em lanches. Porque havia toda uma questão de horário a ser seguido, horários de refeições e o cardápio. O café puro era servido às 5 ou 6 horas da manhã, às 9 horas o almoço, às 3 horas o jantar e às 6 horas a ceia. Tinha também, Vitória, né, aquelas famílias que enfrentavam dificuldade também. Por exemplo, né, quase todas enfrentaram, porque tinham períodos de seca, né? Tinham momentos, todas as famílias era comum passar por dificuldades. E aí, Gorete Apris também nos lembrou, lá no nosso bate-papo, o fato de que tinha momentos que ela só comia determinada bolacha se estivesse doente, né?
e ela disse que rezava, pedia a Deus para ficar doente para comer daquela bolacha. Então, eram momentos difíceis, não é isso? Muitas vezes, Adriano, o sertanejo ele tinha só a farinha e a rapadura como alimentação. E da rapadura fazia a garapa para alimentar as crianças. E no período grande de estiagem e de seca, até o próprio xique-xique serviu de alimento para saciar a fome durante esse grande período de estiagem, esse grande período de seca. Exatamente. Deixa eu mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes e quem está acompanhando aqui pelo Facebook. Dorinha Rocha está perguntando aqui se esses guerreiros aliados o próprio grupo matava ou eram mortos em batalhas contra os inimigos. Dorinha, por exemplo, Rodolfo Baro, ele nota em seu diário um momento em que ele presenciou desses grupos indígenas em torno ali da Lagoa do Macaguá, que seria atualmente onde está o Açude Gargalheiras. É um ritual em que o pai e a mãe ingerem, comem a criança recém-nascida. A mãe tem a sua criança e a criança nasce morta, né? Acaba de morrer nos braços dela e eles ingerem toda a criança, até os ossos, os dedinhos, ele fala, os ossos em formação, eles ingerem tudo. E eles mesmos não matavam o guerreiro da tribo, mas, por exemplo, se morria um, ou se era morto em algum... Então eles ingeriam. Então era mais ou menos isso, né? Lindalva de Chico, de Balá, está dando bom dia, Vitória, dizendo, parabenizando a nós pela temática, né? Maria de Fátima, mandando um bom dia. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso amigo César, lá em Cruzeta, que não perde o programa. Ao meu amigo Marquinhos, companheiro de trabalho. Naldinho e Tiago, lá na rua Ana Fernandes. Está aqui ouvindo nosso programa sobre a mesa sertaneja e Naldinho já está preparando a sopa para a noite, viu? Após a missa. Para a gente comer, Vitória. Vamos lá, né? Comer uma sopa. Josenildo Medeiros, há 30 anos, o escaldado de farinha de mandioca, farinha mais sal ou açúcar, quando os outros alimentos acabavam. Era um derivado do leite, do queijo. Também falando um pouco dessa relação da miscigenação, Vitória, nós não podemos esquecer do milho, a batata, a mandioca, a caça, a pimenta, o mel, tudo isso indígena, né? Produtos que já vinham que são aqui das Américas, especialmente o feijão, a batata, a pimenta, e que os indígenas souberam manipular muito bem e que passaram a ser especiarias da culinária aperfeiçoada pelo homem branco e pelo negro, né? Então temos uma mistura. Quando o indígena cultivava o milho, né? Do milho ele extraía toda a sua alimentação. Então vem o homem branco e mistura ao leite e faz uma canjica, né? Ao negro. E aí temos toda essa miscigenação. O negro ajuda na confecção, né? A questão das comidas oriundas dos orixás, que eles não podiam fazer os cultos. Então, com isso, eles inseriam na sua própria alimentação, no dia propício aos orixás, as comidas oriundas da África, e se não encontravam aqueles ingredientes, eles faziam uma substituição, e daí foi derivando, levando essa comida sagrada deles até a sertanejo. É um assunto muito rico e nós da história podemos problematizar cada momento desse. Por exemplo, um doce ou um chouriço que é feito em todo esse movimento, ele vai para uma rifa, né? E já gera outro momento que é guardado na nossa história, nas nossas mentes,
E quantas histórias não se tira de uma rifa, né? O próprio queijo, né, em si como um alimento bem característico aqui, ele tem as suas duas formas de fabricação aqui, muito forte no Seridó, como o queijo de coalho, que foi um dos primeiros a ser fabricado, e seguido a prior pelo queijo de Minas e o queijo de manteiga, que conta histórias, até lendas acerca que foi uma dádiva dos deuses, o queijo de manteiga, ao ser coagulado em um recipiente feito de estômagos de animal. Do Mocó. Isso. É muito rica a nossa história. Todos esses detalhes são guardados na memória de muitos que até já se foram e estão se indo. Então é importantíssimo essa nossa propagação, esse trabalho do historiador para devolver isso, para não deixar que isso morra. Né? E tem muitos trabalhos na UFRN em relação à comida, né? À mesa sertaneja, ao queijo, né? Então é muito importante, muito louvável. Um abraço para minha prima Magna de Fátima, lá em Currais Novos, nos ouvindo. Temos todos os nossos amigos aqui acompanhando pelo Facebook. Vitória, em que período foram servidos ou é servido determinados produtos, né? Em períodos festivos, como, por exemplo, licores, bolos, biscoitos, a galinha caipira, o doce com queijo. Por exemplo, festa de padroeiro é comum ter determinada comida, né? Nos conta detalhes sobre isso. Então, nas principais festas religiosas, casamentos, batizados, primeiro eucaristias, que eram celebradas em fazendas, quando os padres visitadores eram chamados, então eram feitas comidas especiais, os bolos, como eu falei, bolos, os biscoitos, o arroz de leite, a galinha caipira, o bode, o porco, eram servidos, e nas grandes fazendas, o próprio carne bovina, né, o próprio boi, era servido, eram cevados esses animais, justamente para essas ocasiões especiais, onde a família se deliciava com seus convivas dessas iguarias. E quando se fala, nesse momento de pandemia não, né? Tá tudo difícil, ainda tem, claro, nas famílias, quando se reúnem, mas nesse momento em tempos normais, na festa de padroeiro que estamos vivendo, principalmente agora aqui em Jardim do Seridó, do Sagrado Coração de Jesus, e próximo mês lá em Cruzeta, quando se dizia, eu vou para a casa do fulano para a festa de padroeiro. Então, a galinha. Já dizia, vai ter a galinha caipira, né? Cécio que está nos ouvindo, eu acho que já está com o galinheiro pronto para os almoços e até no jantar, né? Porque tem o RA, o resto do almoço. Então, quem sabe, se Deus quiser, se já tiver tudo mais tranquilo, não se tem a galinha caipira lá em Cruzeta, né? Que vai ser em outubro. E Adriano, e o interessante das festas de padroeiro é que quando os moradores da zona rural vinham para a cidade, eles vinham em grande comitiva, vinha a família inteira, vinha todos os empregados trazendo todo este mantimento que era confeccionado na própria casa de fazenda para a casa da cidade, onde eles iriam passar os 10 dias de festa, justamente com essa provisão vinda da fazenda, que eram os bolos, que eram os biscoitos, e os animais vivos para serem. E com isso se servirem a si e à espera também dos familiares que se
aproximavam de outras cidades mais próximas. E uma das características também era o peru nas festas de final de ano. Então, nas fazendas, geralmente havia a criação, né, de aves, de caprinos e suínos nas pequenas fazendas e nas fazendas de grande porte, além desses pequenos animais, dessas miúças, também havia a questão do gado. Exatamente. E tudo isso se enriquecia e tinha um valor maior quando se dizia que essa galinha era feita na panela de barro, né? É um gosto que incomparável, né, Vitória? Pode dizer, cada produto tinha o seu utensílio próprio, tinha o seu modo de fazer específico a cada questão. O cozimento, o assado, tinha o cozido. Então, cada fazer desse uma especialidade e um modo de preparo próprio de receitas que muitas vezes eram guardadas, as famosas receitas de família. Exatamente. Vitória, dando seguimento aqui, que influência tem a gastronomia hoje para o comércio local, né? Falando um pouco de toda essa riqueza dessa nossa culinária, hoje ela tem um impacto, né, no nosso comércio local. Aquilo que eu estava falando lá no início. Quem vem de fora quer conhecer nossa comida, né? Não quer comer o que tem lá fora. Então, essa nossa comida, ela tem uma influência muito boa, né, no comércio local. A gente tem a comida internacional, a gente tem a questão de indústrias, né, de produtos industrializados, mas o principal de tudo é a comida do local, a comida regional. E no nosso caso aqui, a comida sertaneja. Por que a comida sertaneja? Dá essa prioridade à nossa comida sertaneja. Porque é a partir da comida sertaneja que vai se conhecer a história do local, vai se conhecer a fauna, vai se conhecer a flora, vai se conhecer o local, os ambientes, o tipo vegetativo, o tipo climático, e a partir daí o que é servido na mesa, o que foi servido aos antepassados. E isso vai fazer com que esse comércio interno da cidade gire em torno de produtos, a agricultura familiar, que hoje é bastante valorizada, a produção do milho, a produção do feijão, a criação da galinha caipira, né, para venda e abate da galinha, para os ovos, a criação pecuária, o queijo, o leite, que é bastante utilizado em produtos como bolos, biscoitos, uma alimentação com arroz de leite, a paçoca. Então isso vai desenvolver a cidade, vai dar renda ao comércio local. É isso aí, já tá me dando fome, viu, Vitória? E quem vai passando lá na nossa cidade de Acari, não pode deixar de provar da comida dos nossos amigos do restaurante lá da Pousada Cordilheiras, né? Então é uma comida muito boa. E quem puder dar uma entradinha lá em Gargalheiras, além de experimentar uma comida boa lá na Pousada Gargalheiras, vai ter aquela bela visão do açude Gargalheiras, né? E é nesse gancho, Vitória, que eu te faço a última pergunta da nossa entrevista de hoje. Você que é especialista em patrimônio histórico, cultural e turismo, qual é a relação entre a gastronomia e o turismo? Então, Adriano, a beleza do local, a visita a Acari, às igrejas, aos casarios, ao museu, e principalmente a Gargalheiras, a terceira maravilha do Rio Grande do Norte, faz com que os aromas, as cores, o próprio gosto, o próprio sabor da comida
aliado a tanta beleza, faça com que o visitante encha-se do paladar e da memória. Faz com que, ao sentir o sabor, ao lembrar do lugar, ele queira retornar e fazer novamente visita. Faz com que ele saia satisfeito daquele lugar, de que ele tenha boas lembranças, boas recordações. E isso faz com que a propaganda, o boca a boca, como é falado, ele renda um novo grupo de visitantes. E isso vai fazer com que o turismo local se desenvolva, com que o turismo local ele cresça. E faz com que a prestação de serviço da cidade também se envolva nessa cadeia de serviços. Os restaurantes, os motoristas, mototaxistas, o comércio local, tudo se desenvolve a partir e a própria comunidade em si, que forneça produtos para os turistas e para o mercado, para esse desenvolvimento turístico da região. É muito importante isso, né? É isso aí, Vitória. Eu gostaria de agradecer a sua vinda ao nosso programa, né? A sua participação, essa contribuição que você deu aqui, essa aula de cultura da mesa sertaneja. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí através do rádio ou no Facebook gostou muito desse nosso bate-papo, né? E esse nosso bate-papo vai ficar gravado no Facebook, tem lá também na página de Historiadores de Acari, lá no Instagram. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser rever, instalar ou compartilhar, é uma aula com detalhes ricos da nossa cultura, né? E eu gostaria que você ficasse à vontade para mandar algum alô, para agradecer alguém, enfim, para encerrar aqui nosso bate-papo. Eu quero agradecer a você, Adriano, pela oportunidade desta conversa, desse bate-papo. Agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos amigos que participaram, interagiram conosco através do Facebook, através do WhatsApp. Agradeço a todos e um bom final de semana, um bom início de semana, né? Um bom domingo. É isso aí, muito bom. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Cabogi do Seridó, no Facebook, né? Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, né? E dizer que próxima semana estaremos com mais um programa, Revista Seridó, trazendo mais a história de uma cidade aqui do nosso Seridó, né? Muito interessante, todas as histórias que contam a origem dessas cidades, né? Então, fiquem ligados, sempre aqui na Rádio Cabogi do Seridó, nosso programa Revista Seridó. Agradecer a todos que participaram, né, mandando algum recado aqui, interagindo conosco aqui no Facebook, fazendo com que a gente possa também estar interagindo com vocês. Espero que todos tenham gostado. Gostaria de mandar um alô para Dona Maria e seu Zé Felipe lá na Serra do Abreu. O alô deles não pode faltar, eles sempre nos acompanham aqui no nosso programa, né? Deixa eu mandar um abraço também para Padre Kleber lá em Florânia, com sua rede, né, que viralizou nesses dias na internet. Ontem foi no programa É de Casa da Rede Globo, né, passou a entrevista dele. Então foi muito engraçada os leilões, né, do Padre Kleber. O Padre Kleber, uma pessoa muito carismática, que com muito carinho e simplicidade trata todos iguais, dá atenção. Então, um abraço para Padre Kleber,
que está nos festejos que antecedem a festa de Nossa Senhora das Graças, né, Vitória? Lá do Monte de Florânia. Então, um abraço a todos que estão nos ouvindo lá na cidade de Florânia. Antônio Manuel, agradecendo pelo programa, né? Fico feliz, Antônio Manuel, e a todos que, quando a gente termina o programa, dizem que gostou muito do programa e que o programa passou a ser obrigatório nas manhãs de domingo, com vocês aí ligando o rádio, né? Então é muito gratificante saber isso, motivador para que nos domingos a gente venha e faça o programa para todos vocês. Gostaria de agradecer a Felipe, que nos ajuda aqui nos estúdios, e a todos vocês que estiveram conosco, né? Para encerrar este programa de hoje, gostaria de mais uma vez fazer um alerta em torno das queimadas, né, que o pessoal fazem aí, alguns proprietários fazem em suas propriedades, achando que pode ser alguma coisa inofensiva, tocam fogo ali, faz um fogo de montura ali e acaba que se espalha, né? Essa semana antes de ontem, tivemos lá em Gargalheiras um mau exemplo desse, onde um morador, de forma imprudente, colocou fogo e o fogo tomou grandes proporções. A sorte que alguns moradores viram e todos se mobilizaram apagando fogo, cortando fuloceira e apagando fogo e depois carregando água lá de outras casas. Então, animais estavam presos nos currais, e por sorte conseguimos tirar, né? Agradecer a Ivan, a Anitta, a todos os moradores ali que se envolveram e não pouparam esforços para apagar esse fogo, que se não tivesse sido controlado tinha entrado ali para o terminal turístico, ali para a vila, né? E também partes das casas que ficam na lateral direita de quem vai entrando ali para a capela. E também poderia ter se estendido naquela bifurcação que entra e vai até a cidade de Acari. Então, imagine se esse fogo tivesse passado para aquela área. Há 15 dias atrás, se eu não me engano, tivemos também lá na cidade de Parelhas um fogo que tomou grandes proporções. Então, pessoal, tudo isso fica de exemplo. Caicó, Jardim de Piranhas, Jardim de Seridó, todos registraram incêndios nesse final de agosto, início de setembro, onde estamos vivendo um período de estiagem, né? Então, tardes muito quentes. Então, qualquer descuido pode ser fatal. Daqueles que passam de carro e jogam uma biula de cigarro, daqueles que fazem fogo nas suas propriedades, ou aquelas pessoas, as turmas que vão acampar precisam redobrar os cuidados, tendo em vista que nesses acampamentos tem que se fazer um fogo para fazer um café ou se aquecer à noite. Então é muito importante. Acho que o mais prudente era deixar esses momentos de acampamento para um momento mais ideal, ou que se faça o uso de lanternas com pilhas recarregáveis, que são muito, muito úteis e duráveis. Então é uma opção, uma dica. E não o fato de um incêndio desse, além de ameaçar a nossa flora e a nossa flora, né, que é a caatinga, ela pode ameaçar vidas, né? Temos animais em extinção raros, como o tatu, que sofre com isso. Temos o gato do mato, aquele gato murisco, que ainda existe aqui na nossa região, o veado, temos o tatu, enfim. Então, tudo isso é risco, então fica nosso alerta. E é com esse alerta que eu encerro o programa de hoje. E gostaria de deixar com música final, uma música de uma banda lá da cidade de Currais Novos, que fez sucesso nas décadas de 70 e 80, se eu não me engano, né? E uma banda muito respeitada, que viveu momentos de glória aqui na nossa região, que é a banda Tártaros. Então fica essa
música, uma música da década de 80, mas tão atual, né? Então, é do LP Catástrofe, a música Catástrofe, da banda Tártaros. Então, ótimo domingo a todos, tenham uma ótima semana, uma semana de saúde, de fé e de paz a todos os nossos ouvintes, a todo o povo do Seridó. Um abraço e fiquem com Deus. A humanidade se esqueceu da natureza e do amor aqui na terra. Os homens lutam desunidos numa guerra e destruindo esse mundo que é seu.